Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Rafael do Nascimento e hoje a gente vai resolver esse exercíciozinho aqui da EPCAR do ano de 2000. É um exercício aqui que aparenta ser complicado, né? Tem um tamanho assim razoável, vários números, várias raízes, uma divisão, ai meu Deus do céu, cheio de potência. Como que a gente resolve? Ele só tem tamanho, não é nada muito complicado, só que depende de várias propriedades da potenciação e da radiciação. Antes da gente resolver esse exercício, eu vou dar uma revisada com vocês em algumas propriedades de potência e radiciação. São 6 propriedades só, bem tranquilo, e bora lá. Estamos aqui. Essas propriedades aqui, como que eu vou explicar elas para vocês? Eu vou explicar de uma forma diferente. Que se vocês só simplesmente gravarem o que que isso quer dizer, tipo a elevado a m vezes a elevado a n é igual a am mais n, entendeu? Se só copiar, decorar o que que acontece, vocês, para mim, né, vocês não vão ter entendimento do que realmente aconteceu, né? Porque aqui não mostra o que que aconteceu para chegar nesse resultado. E é muito interessante saber porque em um exercício você vai ter várias interpretações diferentes, várias formas diferentes que você vai acabar vendo essa propriedade. Então, se você aprofundar um pouco mais em como chegar nesse resultado que a gente está aqui, não é nada assim de espetacular, entendeu? Algo são coisas simples, só que você vai ter um conhecimento mais profundo do que está acontecendo para chegar naquele resultado ali. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Bora lá. Essa primeira aqui, vamos lá. Ela está falando que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a am mais n. O que, que ele está mostrando aqui? Vamos lá. Vamos reescrever aqui primeira parte. A elevado a m vezes a elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa que a vezes a m vezes, certo? Multiplicado por a vezes a n vezes, beleza? Olhando aqui, isso a gente sabe que isso aqui é uma multiplicação de vários números, certo? Ou seja, um número tal vai ser multiplicado por esse a, ou o a está sendo multiplicado por esse número tal. Esse número é m e esse número também é n. Para ficar melhor, o que a matemática descobriu? Que se a gente reescrever isso aqui de outra forma, a gente pode colocar aqui. Opa, falta mais um pouquinho de A. A gente pode colocar aqui isso aqui, todo esse numeral daqui, é igual a m mais n vezes, certo? Que já joga a gente para a propriedade, para o final da propriedade. A elevado a m mais n. E é isso aí. Primeira propriedade está explicada. De uma forma um pouco maior, mais extensa, um pouquinho mais demorada, só que mais aprofundada. Beleza? Vamos aqui para a segunda propriedade. A segunda propriedade, a gente vai utilizar da primeira, só que um pouquinho diferente. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui an elevado a m. O que que isso quer dizer? An vezes an vezes an está sendo multiplicado m vezes. Beleza? Que é o expoente daqui de fora. M vezes. Isso quer dizer que a n está sendo aqui, ó. Esse número n está sendo somado aqui em cima
m vezes. Da mesma forma que está aqui, ó. Ou seja, esse AN elevado a M, como que a gente pode reescrever ele? AN, M, né? Opa, vezes N. Certo? Ou seja, quando a gente tiver um número elevado a outro número, AN, elevado a N, e tiver também elevado a um outro número do lado de fora do parêntese, esse número que está aqui do lado de fora vai passar multiplicando o número que está do lado de dentro. Beleza? Vamos descer aqui para a terceira propriedade. Vamos lá. Essa terceira propriedade, acontece uma coisa muito interessante aqui. Deixa eu reescrever ela. Vamos lá. AN. Tem duas formas aqui que dá para explicar ela, né, dessa mesma maneira, assim, abrindo a propriedade. Só que eu pensei numa maneira diferente de explicar que fica até melhor. Vamos lá. A vezes A N vezes. Vou passar aqui. A vezes A M vezes. Se a gente observar aqui, opa, esse igual ficou horrível, né? Se a gente dar uma observada aqui, nessa fração que a gente abriu, acontece uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Se tiver só multiplicação, o que a gente pode começar a fazer? A gente vem só cortando assim, certo? É isso que todo mundo faz. Ó, concordem comigo que o número de vezes que você vai cortar em cima, porque é o mesmo número em cima e embaixo, o número de vezes que você vai cortar em cima vai ser igual ao número que A do denominador está elevado a M. Ou seja, o número de A que tem embaixo vai ser o tanto que você vai cortar em cima. Ou seja, se a gente tem 10 número A's, né, embaixo, vão sair 10 número A de cima. Então a gente vai ter que cortar 10 vezes o número de cima. Ou seja, se a gente está diminuindo o número que A repete em cima, a gente está subtraindo o expoente de baixo, não, o expoente de cima pelo expoente de baixo, certo? Ou seja, a gente pode reescrever como A elevado a N menos os números M, né, menos os números A que estão elevados a M de baixo, certo? Para mim foi uma maneira melhor de entender e espero para vocês seja interessante, melhor também. Só que é um jeito bem interessante de se pensar. Beleza? Vamos descer aqui para a quarta propriedade. Ó, algumas propriedades aqui que eu passei para vocês. Essa primeira se interliga com essa, de segunda aqui de baixo. E agora, essa terceira, ela se interliga com essa daqui de baixo, com essa quarta. Beleza? Ó, aqui a gente está falando que A menos N é igual a 1 sobre AN. Beleza. Para explicar ela, para a gente abrir, a gente vai ter que fazer uma jogadinha aqui. Vamos reescrever esse A menos N elevado a... Vamos escrever ele como A elevado a 0 menos o N. Beleza? A elevado a 0 menos o N, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que isso aqui? Ou seja, se é a mesma coisa, a gente pode reescrever ele aqui assim também, ó. Não é? Então a gente vai ter que A elevado a 0 elevado... Opa, errei o A. Vamos lá. A elevado a 0 sobre A elevado a N. Na potência, todo o número elevado a 0
é 1. Qualquer número, não importa, até letra. Se tiver elevado a zero, quer dizer que ele é 1. Ou seja, olha o que a gente achou. A elevado a n. Mesma coisa aqui da propriedade. Beleza? Essa aí foi a última propriedade de potência que a gente vai utilizar no exercício. Não é a última que tem, né? Não vimos todas aqui, mas é a última que a gente vai utilizar no exercício. Vamos passar aqui para a propriedade de radiciação. Aqui em radiciação e potenciação elas caminham juntas, certo? Mas elas são operações inversas, é um assunto assim um pouco mais profundo, mas dá para ter, quando a gente fazer algumas continhas aqui, a gente vai perceber que elas são operações inversas. Nessa propriedade aqui eu vou utilizar de potência para a gente comprovar essa quinta propriedade aqui, que é a radiciação, tá bom? Vamos lá, eu vou reescrever ela aqui. Raiz de n de a elevado a m igual a elevado a m sobre n. Vamos lá. Aqui, para a gente comprovar essa propriedade, o que seria comprovar? A gente vai mostrar que esse lado realmente é igual a esse lado, certo? Eu não vou parar e abrir essa equação, essa expressãozinha que nem eu fiz aqui em cima, senão vai demorar demais. Mas dá pra gente comprovar ela. Como que a gente vai comprovar? Vou até mudar a corzinha aqui para ficar melhor. Para comprovar, o que eu vou fazer? Vou pegar esse lado aqui e vou elevar a n. E vou pegar esse lado aqui e vou elevar a n também. Porque se a gente tem dois lados de uma igualdade, a igual a, se a gente elevar o número x aqui, a gente vai ter que elevar ao número x aqui também. Certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Está elevado. Eu comentei que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Se ela é inversa, a gente pode vir aqui, ó, e corta ela. Beleza? Aqui, remonto, volta aqui nessa propriedade que a gente já viu aqui em cima. Ó, a gente tem a, o número a, elevado a n, elevado a um número de fora. Certo? Ou seja, isso aqui passa para cá multiplicando. O que a gente vai ter? AM é igual a m vezes o n dividido por n. Ó, já era. Está comprovada. AM é igual a AM. Está correto. É real. É uma propriedade real. Beleza? Vamos fazer aqui a última propriedade, sexta e última desse exercício. Vamos lá. Aqui ela está falando que a raiz n da raiz m de a é igual a m vezes n raiz de a. Dá para a gente comprovar dessa mesma forma aqui. Dá para a gente comprovar dessa mesma forma. Elevando aqui as igualdades e chegando no resultado comprovando que elas são iguais. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou utilizar dessa propriedade aqui, que quer dizer que a gente transforma essa radiciação em uma fração, para resolver essa daqui também. Vamos lá. A gente sabe que a gente pode reescrever essa radiciação jogando ela dentro de uma fração, certo? Transformando ela em uma fração. É sempre melhor você pegar a radiciação, você ter uma raiz qualquer em um exercício e transformar ela em expoente. Você trabalhar com expoente é melhor para você é melhor do que trabalhar com raiz. Fica mais tranquilo de resolver o exercício. Vamos lá.
Como a gente sabe que a gente pode transformar em um expoente essa raiz, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. Colocar esse n do lado de fora. Por que eu coloquei 1 aqui? Porque o expoente dessa raiz aqui de dentro, ó, é 1. Tá vendo? É igual tá aqui em cima. O número que tá aqui dentro é o número que tá aqui em cima. E o número que tá aqui fora é o número que está aqui embaixo. Beleza? E vamos continuar. E aqui, como que a gente vai reescrever essa daqui? A gente vai reescrever ela assim, ó. A elevado a 1 sobre m, certo? E voltamos aqui novamente para mais uma propriedade de potência, tá vendo? Esse número vai passar multiplicando esse número. Então, o que a gente vai ter? Que a elevado a 1 sobre m vezes 1 sobre n. Na multiplicação, a gente só multiplica reto aqui, ó. Ou seja, a elevado a 1 m vezes n. Isso aqui, se a gente transformar em raiz novamente, o número que está embaixo está para fora, m, n, e o número que está em cima fica dentro. Que na verdade nem precisa desse 1, né? A gente pode reescrever m vezes n a. Aí está aí a última propriedade. E como a gente chega nessa propriedade, né? Eu acho bem interessante fazer esse processo aqui para realmente entender o que aconteceu, certo? Explicado todas as propriedades, vamos voltar lá pro exercício, aquele exercício bonito da EPICAR. Opa, deixa eu apagar o rabisco aqui que eu fiz. Da EPICAR do ano de 2000. Meu Deus, como que a gente começa? Por onde eu começo? Né? É um assunto bem difícil, né? Para a gente resolver. A gente pode começar da onde a gente quiser, mas tem umas formas mais simples da gente começar. Ó, vamos começar aqui do fundinho aqui, o mais interno aqui dessa raiz, dessa primeira raiz aqui de cima. A gente pode começar pela de baixo, você que decide. Eu sempre começo pelo numerador. Vamos lá. O que a gente tem naquele numerador? Só aquela parte aqui, é só essa parte aqui de dentro, ó. Só essa daqui. A gente vai ter a raiz quadrada de 83 menos a raiz quadrada de 4. Isso aqui é igual a raiz de 83, a raiz de 4 é 2, menos 2. 83 menos 2 é 81. Qual que é a raiz de 81? 9. Já caminhamos aqui. Vamos pegar essa segunda raiz aqui. Vamos lá. É a raiz sexta de 10 menos o resultado aqui que a gente já descobriu, que é 9. Menos 9. Ou seja, raiz sexta de 1. É 1. Já era. Tá feito. É 1. Beleza, ó, já foi praticamente tudo. Vamos pegar mais um. A outra é a última raiz aqui. Raiz quinta de 31 mais o 1. Vai ser a raiz quinta de 32. E agora, raiz quinta de 32. Dá para diminuir mais? Dá. Tem uma coisa na matemática, um processo que a gente chama de decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos é muito importante saber. É um artifício assim indispensável. Vamos lá. A decomposição em fatores primos. O que é um fator primo? Um fator primo é um número primo. O que é um número primo? É um número que só é divisível por ele ou por 1.
Vamos lá. Como que é essa decomposição em fator primo? A gente pega o número que a gente quer decompor e começa a dividir ele por um fator primo. Eu vou começar aqui pelo 2, a gente sempre começa pelo menor primo possível para dividir. Vou começar aqui pelo 2. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Chegamos aqui em 1. Esse 2 aqui, ele está sendo multiplicado 5 vezes. Ou seja, se a gente multiplica o 2 5 vezes, a gente pode reescrever ele como 2 elevado a 5. Ou seja, 32 é igual a 2 elevado a 5. Agora vamos aqui embaixo. A gente tem a raiz quinta de 2 elevado a 5. Olha que legal. A gente sabe que essa fração, essa radiciação aqui, a gente pode transformar ela em expoente. O número que está aqui em cima vai embaixo desse 5 aqui, ó. Ou seja, é 2 elevado a 5 sobre 5. O quanto que é 5 sobre 5? É 1. Ou seja, é 2. Tá feito. Beleza? Por isso que é muito importante saber as propriedades. Esse 2 ele está elevado aqui ao quadrado. Ó. Não podemos esquecer que ele está elevado ao quadrado. Mas vamos deixar, vou deixar ele aqui, ó, elevado ao quadrado. Pronto. Agora a gente não esquece mais. Vamos aqui para a parte de baixo, o nosso denominador. Deixa eu passar um risco aqui. Epa, mudou a página. Deixa eu passar um riscozinho aqui, né? Para ficar mais organizado. Essa nossa conta. Vamos lá. Essa parte de baixo, o que a gente tem? A gente tem raiz terceira de raiz sexta de 2 elevado a 9. Isso tudo elevado a 4. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem que pegar e multiplicar esses dois números aqui. Que a gente já viu lá na propriedade. Beleza? Então a gente vai ficar com raiz de 18. Aqui, raiz de 18 e 2 elevado a 9. Certo? Isso tudo está elevado a 4. Mas vamos continuar aqui, depois a gente vem e eleva. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Vamos transformar em expoente. Se a gente transforma em expoente, o que a gente vai ficar? Com 9 sobre 18. Se a gente simplificar essa fração aqui de cima, a gente pode fazer isso. O que a gente vai ter? 2 elevado a 1 sobre 2. É meio, é a metade. Certo? Isso tudo elevado a 4. Vamos lá. Nós já sabemos que tem que passar aqui multiplicando. Vamos multiplicar. 2 elevado a 1 sobre 2. Esse 1 aqui, ó, vezes 4. Então, a gente vai ter 2 elevado a 4 sobre 2, que é 2 ao quadrado. Beleza? Se a gente dá uma olhadinha aqui, a gente vai perceber que... Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Esse segundo número aqui no denominador é igual a esse primeiro. Só muda a posição do 6 e do 3. Entenderam? Ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, quando a gente vir aqui embaixo e fazer essa multiplicação, a gente vai ter que é 2 ao quadrado vezes o 2 ao quadrado, que são iguais, né? É a mesma coisa. Isso vai ser igual a 2 elevado a 4. A gente só soma aqui. As bases iguais, a gente só soma os expoentes. Beleza? Vamos passar mais uma barrinha aqui para a gente resolver esse exercício aqui que tá a coisa mais linda do mundo.
Vamos descer mais um pouquinho. Vamos lá. A gente tem 2 ao quadrado, que está em cima, mais sobre, né, dividido pelo 2 à quarta, aqui de baixo. Propriedade de potência, esse número passa aqui, esse 4 passa subtraindo esse número aqui de cima. 2 elevado a 2 menos 4, que é 2 elevado a menos 2. Já era. Vamos lá, aqui nas alternativas. 2 elevado a menos 2, não é, não é, não é e não é. E agora? A gente errou? Não, meu amigo, meu caro amigo, nós não erramos. Esse 2 elevado a menos 2, como que a gente pode reescrever ele? Propriedade de potência, acabamos de ver. A gente pode escrever ele como 1 elevado, dividido por 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre 4, 1 quarto. Aqui, das alternativas aqui, tem algum que é 1 quarto aqui? Vamos lá, vamos começar aqui pela alternativa A. Vamos pegar esse A aqui, que é 1 sobre o menos 2 ao quadrado. Um número negativo tem que estar em parênteses aqui, o sinal tem que estar dentro do parênteses aqui. Um número negativo, a gente elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Porque o que está acontecendo? Esse menos 2 aqui, ele está multiplicando ele mesmo. Os sinais também estão se multiplicando. Ou seja, sinais iguais na multiplicação é mais. Ou seja, aqui vai ficar 1 quarto. Tá resolvido aqui. Alternativa A. Beleza? É um exercício que não é muito complicado. É um exercício que você tem que saber as propriedades para a gente conseguir trabalhar ele e transformar ao nosso favor, né? Facilitar para a gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço do Careca e até a próxima.